Olá, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 144, em meio de lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: Ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros e embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Vamos elevar o nosso pensamento para o momento de oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade para que nós possamos estudar os seus ensinamentos, estudar a sua doutrina. Obrigado, meu Deus, pelo amparo que nos dá com os nossos orientadores espirituais, pela orientação de Alto de Souza, pelo convívio de todos aqueles que buscam a sua palavra, que buscam o seu caminho. Também agradecemos, Senhor, pelo convívio daqueles que não estão buscando o seu caminho, que precisamos aprender com eles, que eles podem aprender conosco, que nós possamos todos, aqueles que buscam e aqueles que não buscam, encontrar o caminho correto para Ti. Que nós possamos todos investir os nossos esforços, pois sabemos, Senhor, que independente se estamos buscando ou não, ainda somos aprendizes. Temos muito ainda o que evoluir, temos muito ainda o que melhorar. E desse modo que nós possamos todos nos compreender melhor uns aos outros, compreender melhor os seus ensinamentos, compreender melhor o como chegar mais próximo de Ti, não que o Senhor esteja afastado de nós, mas que nós, com a nossa ignorância, com o nosso orgulho, com a nossa falta de caridade, nós, quantas das vezes, nos afastamos do Senhor. Que nós possamos cada vez mais sentir a Tua presença, cada vez mais possamos dizer e demonstrar que o Seu jeito é o nosso jeito.
Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos para a leitura do livro, para o estudo do livro, né? Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, com Divaldo Franco. É o capítulo 27, Transeuntes. E o livro ele inicia, né? O capítulo ele inicia nos lembrando quantas vezes a gente admira pessoas que conseguem fazer feitos mais do que nós, né? Que eles têm alguma habilidade que a gente gostaria de ter, mas ou ainda não tem ou não percebe que tem, né? E ele traz exemplos ligados à doutrina, né? Ele traz exemplos de médiums, né? O livro começa com exemplos de médios de manifestação, né? Médios que conseguem falar com base nas mensagens que recebem ou que tenham simplesmente o dom da palavra, que conseguem falar e manifestar sobre a doutrina de uma forma que a gente não consegue ainda, que a gente ainda não achou o nosso jeito, né? Ou pelo menos a gente não percebeu ainda que chegou numa forma adequada ou numa forma que a gente acha interessante de falar as coisas, né? E aí o capítulo continua citando exemplos, né, das pessoas que escrevem, né, escrevem bem, ou mensagens que recebem psicografadas, ou simplesmente escrevem bem sobre a doutrina, é, e como essas manifestações, essas habilidades, elas atraem a atenção. Como alguém que fala bem, escreve bem, alguém que consegue ministrar o dom da cura, né? Seja o dom da cura, no caso do livro aqui, como a gente está falando de questões espíritas, né? Que administra um passe, com isso traz uma calma, traz uma tranquilidade, ou consegue desatar algum nó espiritual que estava atrapalhando a saúde daquela pessoa. Fala também sobre médiuns que podem receber mensagens por clara audiência, né, que escutam, conseguem ouvir as mensagens dos desencarnados, que conseguem ver espíritos, né, tem o dom da visão, conseguem ver os espíritos desencarnados também, alguns até mais do que isso, conseguem administrar o ectoplasma, aqui numa sessão mediúnica e consegue materializar, né, colocar uma manifestação material ali do espírito, ele consegue ser visto e tocado, né, por outras pessoas que têm uma mediunidade até menos desenvolvida ou menos manifesta, e fala também do modo geral, né, médios que conseguem realizar prodígios, né, que conseguem realizar coisas que a gente se admira, né? Seja psicografar, seja ter visão, seja escutar, seja ter alguma manifestação mediúnica mais ostensiva, né? E a gente fica, né, muitas vezes olhando para isso e pensando, puxa vida, eu gostaria de ter essa habilidade também. Eu gostaria de ser como eles, né? Ou até muitas vezes eu gostaria de ter a atenção, né, de ser como eles para ter a atenção que eles têm. Às vezes a gente não se dá conta disso de forma tão consciente, mas a gente está buscando não só o serviço, como a atenção também, né? Aquela atenção que é recebida. E às vezes nessa situação a gente fica um pouco desapontado. Puxa vida, mas eu
eu faço, né, eu estudo, eu participo, eu vou no centro, eu assisto todas as palestras, eu ouço quando tem palestra online, virtual, eu ouço também os vídeos, eu escuto a Rádio Rio de Janeiro, eu leio vários livros, eu é, oriento as pessoas quando posso, né, para qual o meio que elas podem de conhecer mais sobre a doutrina, de praticar mais a doutrina, e eu não tenho nenhuma habilidade dessa, né, de manifestação. O que que me falta? O que que eu preciso desenvolver para poder contribuir, né? O que que eu ainda preciso fazer? O que que falta para Deus olhar para mim e me dar a oportunidade de poder contribuir? A gente já viu em vários momentos de estudo, né, que a oportunidade de contribuir ela sempre está disponível, ela sempre está ao nosso alcance. A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para contribuir, para ajudar, para oferecer caridade para o outro. A gente às vezes pensa na caridade, pensa na obra, né? Na obra divina ou na obra espírita, e a gente pensa assim, poxa, eu preciso ser um médium desenvolvido, eu preciso trabalhar para isso, para conseguir contribuir para a obra. E o que Jesus nos pede, né, até pelo exemplo do texto de abertura, né, aí de como cordeiros no meio de lobos, o que Jesus nos pede é que a gente atue pelo exemplo. É que a gente não precisa ter manifestações exacerbadas, não preciso ter uma mediunidade ostensiva, eu não preciso conseguir materializar com ectoplasma ajudar um desencarnado a se materializar ou a materializar alguma coisa para poder contribuir com a obra espírita. Eu não preciso desses fenômenos eu individualmente. Quem pode contribuir dessa forma é excelente, né? Tem e aí o capítulo nos traz isso também. Tem muitas vezes essas pessoas que a gente acha, ou melhor, essas pessoas que têm uma habilidade, né, mediúnica mais, que aparece mais, né, que é mais ostensiva, que a gente vê que, poxa, não, aquele ali eu sei que ouve, eu sei que fala, eu sei que, né, consegue materializar né, todo mundo vê que tem aquela habilidade. Isso é uma habilidade importante, mas não é esse o fundamental. O fundamental é, primeiro, o que a gente faz com isso, né? Com todas as habilidades que a gente tem, o que a gente faz com isso? Com toda a minha habilidade que a gente pode ter para falar em público ou não, para entender alguma coisa, né? Ninguém entende tudo, a gente ainda não está nesse patamar de entender tudo, mas o que a gente consegue, às vezes, conseguir entende alguma coisa da doutrina que a gente consegue é, explicar de uma forma diferente, de maneira que uma outra pessoa entenda melhor. O que que a gente faz com uma determinada habilidade que a gente tem? Com uma disponibilidade de tempo, com uma habilidade para ouvir, com habilidade para falar, com habilidade para estar perto, de transmitir tranquilidade. Isso tudo, a gente sempre tem a oportunidade de fazer alguma contribuição. E o que Jesus nos pede, e vários ensinamentos a gente vê isso, o que Jesus nos pede é ação. Não é ter habilidade, não é usar a habilidade por usar, é usar como, né? Como eu consigo compreender o chamado à caridade e como eu uso aquilo no dia a dia. As oportunidades que aparecem para mim, eu as aproveito. As oportunidades que eu tenho de contribuir, eu aproveito. Não é só, é isso também, mas não é só a caridade eu doar alimento, ou eu doar roupa, ou eu doar medicamento
para alguém que está passando necessidade. Isso é muito importante. Mas isso não é suficiente. Quantas das vezes o que é me solicitado a fazer é aquele momento em que eu poderia ofender alguém e, nesse ponto, me comportar como um lobo voraz, um lobo selvagem, em vez de eu atacar alguém com palavras, talvez aquele momento seja o meu chamado a ser cordeiro, a ouvir, a, de repente, uma ofensa em que eu fico quieto, em que eu não preciso retrucar, em que eu posso passar como não entendi, né? E o que o texto de abertura nos fala também, não é que Jesus nos pediu para deixar que o mal tomasse conta de tudo. A gente tem que ir com tranquilidade para o meio do lobo, não como alguém para ser abatido. Então, às vezes, o que nos é pedido é sim para eu me defender desta ofensa, mas eu não preciso me defender aumentando o conflito. Eu não preciso me defender ofendendo muito mais ainda o outro, ofendendo o outro. Eu posso me defender simplesmente demonstrando que aquilo não é uma verdade, demonstrando que tem uma outra forma de lidar com aquilo, demonstrando que a gente não precisa ficar de agressão mútua para poder resolver um problema, que a gente pode ter diferenças sim, mas que não precisa ficar um xingando o outro ou falando mal do outro por trás ou pela frente, tentando destruir, entre aspas, né? E destruir um ao outro para a gente conseguir as coisas. A gente pode sim se defender, mas muitas vezes a gente, na desculpa de não, mas eu estou só me defendendo, a gente aproveita para atacar. A gente aproveita para aumentar a dívida conjunta, né? Ah, não, se me vem com uma pedra, eu volto com 50, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de, de contribuir com a evolução nossa mesmo, né? Mas sendo um pouquinho menos egoísta, né? Contribuir com a evolução do outro também, através do exemplo, através da forma de agir. Ou quantas vezes a gente tem uma determinada habilidade, eu consigo falar bem e uso isso para enganar ou para falar mal de outra pessoa, né? Ou para convencer de algo, alguém de uma coisa que não é verdade. Quantas vezes a gente vê isso com aí o exemplo da moda, né? A gente adora falar mal de político e muitas vezes a gente faz isso com alguma razão. Mas como a gente vê pessoas que têm habilidade na fala e oportunidade da fala, às vezes usarem isso para enganar as pessoas, usarem isso para criarem é, simplesmente uma discussão, uma briga, né? Para plantarem o desentendimento. E a gente vê isso em vários matizes, em vários lugares. Às vezes é alguém que tem alguém no trabalho que tem uma habilidade maior, tem uma influência maior com as outras pessoas e usa isso não para ajudá-las a seguir um bom caminho, né, a fazer o trabalho da melhor forma, contribuir de alguma maneira, não. Às vezes é para se dar bem. Quantas vezes a gente recebe uma habilidade e usa essa habilidade de forma incorreta, ou até aparentemente é de forma correta, mas o que a gente está preocupado mesmo é usar de forma correta de uma forma que eu fique bem na fita, né? Eu tenho que aparecer bem, né? Não é só eu tenho que fazer a caridade, eu tenho que fazer a caridade da forma que as pessoas vejam e me admirem. Então, é uma dificuldade grande de a gente ter as habilidades e usá-las da forma correta. Mas é só isso o que
Jesus nos pede, né, pelo menos no que a gente vê nos ensinos, né, vários ensinos, é que a gente use o que a gente tem à mão da melhor forma possível, da forma mais caridosa possível, da forma mais humilde. Eu não preciso me colocar no lugar de vítima, não preciso me colocar no lugar do não, mas isso só acontece porque fazem um monte de coisa para mim e Jesus mandou oferecer a outra face. Não é só isso, né? O principal, pelo menos a maneira como eu consigo enxergar, é que a gente evite a nosso ímpeto de, ao ser atacado, a gente simplesmente atacar igual ou mais, né, do que foi feito. Se alguém faz algo para mim, eu já começo a falar mal, mas aquela, tá vendo? De repente aquela outra coisa também fez errado aqui, quer dizer, eu já começo a aumentar o problema, aumentar a situação. Alguém fala alguma coisa de uma outra pessoa, eu já vou acrescentando pontos na história, né? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de usar o que vem à nossa mão para auxiliar ou pelo menos para interromper um fluxo de maldade, até às vezes involuntária, mas um fluxo de maldade, né? As pessoas ficam espalhando mentiras, ficam prejudicando umas às outras, e a gente às vezes é instrumento para isso, a gente às vezes auxilia, a gente propaga, né? É a história que um colega de trabalho fala sobre o outro, aí você já fala para um terceiro, é aquela discussão na família que aquele primo, ou prima, ou cunhado, ou cunhado, sei lá o que for, alguém fala alguma coisa sobre essa pessoa e você já acrescenta mais algo, né? E ainda por cima passa adiante depois aquela história. A gente muitas vezes prejudica de forma falsamente inocente. A gente prejudica só com a fala, só com alguma coisa que coloca, que faz de um determinado jeito, e às vezes a gente prejudica e nem se dá conta. É tão comum que a gente nem se dá conta. O quanto de caridade a gente deixa escapar em conseguir falar só uma palavra de conforto ou em simplesmente ouvir quieto, ouvir sem se manifestar. Quantas vezes que a outra pessoa está precisando é de alguém que ouça. Às vezes não quer nem alguém que compreenda, ou até gostaria, mas não é nem o tão importante. Né? O quantas vezes é difícil você ter alguém que ouça de verdade o que você tem a dizer, que não está ali só ouvindo para poder te contar uma história parecida, para poder falar de um jeito, para poder criticar. Não, mas isso aí você também tá aumentando demais, né? Às vezes é importante até a gente ser chamado à verdade. Pô, olha só, tá demais, né? Tá exagerando. Mas a gente tem que ver o momento certo, né? A gente tem que parar para pensar, assim, nesse momento agora o melhor é eu passar a mão na cabeça ou eu dar uma chacoalhada? Ou eu não fazer nada, só ouvir? Qual é o melhor comportamento? Não tem fórmula, não tem receita de bolo. A receita de bolo que a gente a fórmula que a gente é apresentado é pensar na caridade, assim, o que vai ajudar aquela pessoa? O que vai contribuir para ela naquele momento? Que habilidade que eu tenho, não a habilidade que eu quero ter, ou que outra pessoa tem, mas qual a que eu tenho que eu posso usar? Porque sempre tem, nós sempre temos. A gente muitas vezes se esconde naquele, não, mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei fazer nada, eu não consigo contribuir com nada, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo ajudar de forma nenhuma. Isso é um esconderijo, é um lugar que a gente se coloca para, não pode. Eu queria muito, muito, mas eu não posso pôr. Tá, e outra coisa, isso não pode, não pode outra coisa? Não pode fazer algo diferente?
Porque a gente pensa que tem que contribuir num momento específico. Não, eu tenho que contribuir no centro, eu tenho que ir no centro, eu tenho que fazer alguma coisa. Lá eu sou espírita, lá no centro eu sou espírita. Mas fora eu não sou? Quando eu estou convivendo com a minha família, eu não sou espírita? Quando eu estou convivendo com os colegas de trabalho, eu não sou espírita? Quando eu estou no trânsito, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no metrô, quando eu estou no trem, quando eu estou andando na rua, eu não sou espírita? Eu sou espírita o tempo inteiro. Eu sou espírito o tempo inteiro. Eu sou. Eu vivo num planeta governado por Jesus o tempo inteiro. E estando eu dormindo, estando eu acordado, estando eu encarnado ou não. Eu sempre estou aqui neste planeta, neste universo, guiado por Deus. Então, oportunidades a gente tem a cada segundo. A cada segundo da minha vida eu tenho uma oportunidade. Eu uso ou eu me escondo? Eu uso essa oportunidade ou eu simplesmente me coloco como espírita do centro? No centro eu escuto, eu faço, eu oro, eu vejo a água fluidificada, eu faço um monte de coisa lá. Lá eu contribuo, eu contribuo com comida, contribuo com remédio, contribuo na mesa de passe. Ótimo, que bom, isso é muito importante, fundamental. Mas é só lá. Eu sou espírita só no centro. E aí, como diz o texto, né? A gente é só transeunte? A gente é só aquele que está passando? Ou a gente realmente está participando da obra? Participar da obra é todo dia, toda hora, todo momento, é a cada pensamento, é a cada palavra, é a cada respiro que eu dou, eu tenho a oportunidade de contribuir. Qualquer interação que eu tenha com outra pessoa, eu tenho a oportunidade de contribuir. Qualquer interação que eu tenha com o espírito desencarnado, e a gente tem interação com o espírito desencarnado todo momento, toda hora, a gente está tendo, influenciando e sendo influenciado, eu posso contribuir. E quantas vezes a gente deixa passar? Eu, só nesse momento que eu estou falando com você aqui, já lembrei de um monte de vezes em que eu deixei passar, em que eu poderia ter feito diferente, em que eu poderia ter contribuído. Isso, legal, poxa. Fiquei orgulhoso de mim agora de conseguir lembrar de alguma coisa que eu poderia ter feito diferente. Mas isso não é suficiente. Assim, o mais importante é, eu lembrei que poderia ter feito diferente. Ótimo. Da próxima vez, eu vou fazer diferente? Não sei. Não sei. Seria excelente se eu conseguisse fazer diferente. Seria excelente se nós conseguíssemos parar para pensar nas nossas atitudes, percebêssemos aquilo que fazemos diferente, que fazemos errado, e fazer o certo, saber qual seria o certo e fazer o certo. Esse é o mais importante de tudo, é fazer o certo. Quantas vezes a gente falha nisso? A gente sabe onde fez errado, sabe qual é o certo, mas não faz o certo. Aí a gente aponta pro coleguinha do lado, né? Pro irmão do lado, pro espírito do lado e fala: não, você deveria fazer desta maneira. E está certo, realmente, se fosse daquela maneira, a vida daquele espírito, daquela pessoa seria muito mais fácil. Mas na hora em que a gente tem que virar e falar o contrário, puxa, eu deveria ter feito de outra maneira e fazer, porque eu fazer só depende de mim. Quantas vezes a gente deixa passar essas oportunidades? Quantas vezes a gente é só, como diz o capítulo, só transeunte? A gente está ali de passar, está ali passando. A gente não está contribuindo. A gente vê a doutrina, a gente vê a obra, a gente até às vezes entende uma ou outra coisa, mas a gente não chama aquilo para dentro de nós. A gente não chama aquilo para o nosso comportamento. E aí a gente nem vai como cordeiro no meio de lobos. Muitas vezes a gente se comporta, nós somos os lobos e a gente nem se dá conta disso. Vamos elevar novamente o nosso pensamento para o momento de oração, para o nosso encerramento.
Senhor, obrigado por esse momento de reflexão, que nós possamos cada vez mais compreender a Sua palavra, que ainda é muitas vezes difícil e distante para nossa compreensão, ou, Senhor, quantas vezes pior do que isso, nós conseguimos compreender, nós conseguimos entender o que nos é pedido, mas nós temos uma dificuldade gigantesca em colocar aquilo em prática, em transformar as nossas vidas para que sejamos exemplos da sua doutrina, exemplos da sua forma de atuar, exemplos da sua forma de viver. Senhor, agradecemos pela orientação de Alta de Souza, pela orientação dos nossos guias espirituais, pela convivência próxima ou distante daqueles companheiros que seguem conosco, daqueles companheiros de doutrina, dos companheiros de convivência, dos companheiros de planeta, que nós possamos cada vez mais nos compreendermos, nos entendermos e juntos evoluirmos para mais próximo ainda de Ti, que nós possamos, o mais breve possível, Senhor, porque sabemos que depende só do nosso esforço, que nós possamos, o mais breve possível, estar próximo do Senhor, assim como o Senhor está próximo de nós. Obrigado por tudo, que assim seja.